Quem estiver recebendo o link no Instagram, já foi enviado agora, convida mais pessoas, coloca nos grupos, tá ok? E assim vamos dar início à transmissão aqui do Pod Quântico ao vivo, tá ok? Do Pod Quântico ao vivo. E vamos em frente aqui para que a gente dê início ao nosso Pod Quântico. Pronto, então, primeiramente, eu queria que quem assistiu o Pod Quântico 1 colocasse um comentário lá no vídeo do Pod Quântico 1, ok? Isso é importante para todos nós, onde nós tratamos aqui de temas relevantes para a nossa sociedade. A gente não pode mais buscar, deixar de repassar informações importantes para as pessoas, entendeu? E o Pod Quântico é isso, é trazer a verdade, trazer informações importantes para que as pessoas elas desenvolvam suas vidas nas áreas de paz, saúde, dinheiro, evolução financeira e também evolução espiritual, tá? Entendeu? Sucesso financeiro, sua paz, saúde e a evolução espiritual. Eu queria começar com a primeira frase. Eu falei que eu tenho um produto, eu estou desenvolvendo as 100 frases do Paulo César Quântico, tá? E vamos traçar aqui justamente essa primeira frase para a gente buscar informações importantes de vocês, tá? Para que a gente consiga dar continuidade ao nosso Pod Quântico. Um retorno para a frase quântica, tá? Então, como eu falei, estou desenvolvendo o produto com as 100 frases do Paulo César Quântico, tá? E a frase aqui, ela se refere justamente à lei da atração. A lei da atração, vamos ver aí se a frase já aparece, tá? Se a frase já aparece aí no YouTube, tá? Aqui na live no YouTube. Então, pessoal, eu vou ler aqui a frase, ela já aparece aqui, ó. Nada de novo pode entrar em sua vida se você não agradecer o que tem. Então é importante que cada pessoa tenha a convicção de que é necessário agradecer aquilo que você tem. Ou seja, um objeto usado, seja uma bicicleta velha, uma moto usada, um carro usado, entendeu? E a partir daí, você desenvolver a sua vida baseada na lei da atração. Porque quando você agradece, abre-se um espaço para que o universo entenda que você está receptivo para receber coisas novas. Então, como você vai ter a sua casa própria se você não agradece a casa alugada que você tem? Ok? Como você vai agradecer? Como você vai receber o seu carro 0 km quando você não agradece o carro usado que tem? Então, é importante que nós tenhamos esse pensamento, esse sentimento relacionado à gratidão, ou seja, agradecer aquilo que nós temos, tá? Um carro usado, ou seja, agradecer a casa alugada que você mora. E para você que já tem esse carro novo, casa, carro, apartamento, você agradece também as coisas novas, as coisas suas que são próprias, para que você receba mais ainda. Então, essa é uma das bases da lei da atração. Vamos fazer um Pod Quântico exclusivo para a lei da atração, tá certo? Isso eu prometo a vocês que eu vou trazer aqui um conteúdo fantástico da lei da atração, onde você vai aprender a usar, e a partir do momento que você começar a usar dentro do próprio Pod Quântico, você vai desenvolver a sua vida mais rapidamente, tá ok? Então, assim, essa é a frase que eu trouxe, uma das frases do Paulo César Quântico, tá? Nada de novo pode entrar em sua vida se você não agradecer o que tem. Ok, pessoal? Então, vamos adiante, vamos repassar aqui adiante. Eu queria falar também agora sobre o patrocínio, né? Isso, a existência do Pod Quântico depende do patrocínio, ou seja, depende de um produto. Nós comercializamos aqui o produto, o e-book Como Usar a Lei da Atração Agora. Então, esse produto, ele tem como base o patrocínio do Pod Quântico, com o Paulo César Quântico, tá certo?
Aqui na descrição do vídeo você vai ter assim o link da Hotmart, como comprar, entendeu? E pode comprar diretamente aqui pelo canal do YouTube, tá? Tem todas as instruções, tá? Para que você compre com desconto de 47 por 35 reais. E isso vai fazer com que o nosso podcast chegue a mais pessoas, ou seja, para que nós ajudemos mais pessoas, ok? Então, e eu faço um desafio aqui. Ao você comprar o e-book Como Usar a Lei da Atração Agora, começar a usar e a sua vida não mudar, você pode fazer reuniões comigo ao vivo, tá? Para que a gente desenvolva justamente, ou seja, para que a gente trace as explicações do porquê você não está se desenvolvendo, tá ok? Então, é um desafio que eu faço ao utilizar como usar o e-book Como Usar a Lei da Atração Agora. Você vai transformar a sua vida de uma forma consistente, tá ok? De uma forma consistente. Então, eu queria informar aí, quem estiver online, ou seja, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, tá? E a partir daí, deixe um comentário também sobre o tema que nós estamos trazendo hoje, tá? Então, o tema é o mistério do dízimo revelado. Então, nós vamos tratar com isso aqui agora, tá? Vamos tratar com isso aqui agora. E vamos, evidentemente, informar todos os detalhes fundamentais por trás do dízimo, ou seja, como se desenvolve isso, ou seja, como se faz a interpretação real do que vem a ser o dízimo, ok? Então, vamos adiante aqui. Então, nós já temos aí a publicidade, tá ok? Então, essa publicidade, a gente repassa aqui para vocês a necessidade de nós termos o e-book como um patrocínio aí do Pod Quântico, tá ok? Então, vamos adiantar aqui para o próximo tópico. Então, nós temos aqui agora o Malaquias, tá? Nós temos aqui agora Malaquias, capítulo 3, de 8, Malaquias, capítulo 3, de 8 a 11. Então, a gente vai, evidentemente, trabalhar, ou seja, explicar detalhadamente que mistério é esse, não é isso? O mistério do dízimo, tá? O mistério do dízimo revelado, tá? Então, nós temos aí Malaquias 3, tá? Malaquias 3, que varia de 8 a 11, são os versículos de 8 a 11. Então, nós vamos justamente verificar esse detalhe agora com vocês, tá ok? Então, eu queria começar a ler, Malaquias, do capítulo 3, dos versículos de 8 a 11. De 8 a 11, eu já vou ler aqui com vocês. Enquanto isso, deixe seu comentário, entendeu? Clique no link lá no Instagram para se direcionar ao YouTube. Deixe seu like, se inscreva no canal, tá? E, no caso, vocês deixem um comentário. Deixem um comentário porque é de fundamental importância o comentário para que você faça com que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante, tá? E que seja propagado para mais pessoas, para que nós possamos ajudar mais pessoas, tá ok? Então, eu já estou aqui com o versículo, né, o capítulo 3, versículos que vão de 8 a 11, em que trata do dízimo, tá? Em que se trata do dízimo. Então, vamos ver aqui, pessoal. Pronto, eu já estou aqui com o texto, tá? Então, eu vou apresentar a vocês justamente, ou seja, o dízimo a partir do capítulo 3. Então, eu vou passar para vocês agora, começar a passar essas informações, tá ok? Então, vamos lá. Capítulo 3, versículo 8. Aqui diz o seguinte, ó. Pode um homem roubar a Deus? Então, começa com essa pergunta, tá? Começa com essa pergunta. Pode um homem roubar a Deus? Tá ok? Quem tiver aí
assistindo ao vivo, quem estiver assistindo ao vivo, entra no chat, tá? Pode fazer alguns comentários, se inscreve no canal, tá ok? E com isso, deixe seu comentário para que o YouTube entenda que o assunto é relevante para mais pessoas, tá? Então, no primeiro trecho aqui do Malaquias 3, versículo 8, diz aqui o seguinte: pode um homem roubar a Deus? Aí continua: contudo, vocês estão me roubando. Eu queria fazer uma ressalva aqui em relação a essa primeira frase, entendeu? Pode um homem roubar a Deus, contudo, vocês estão me roubando. Então, em que sentido isso pode ser interpretado? Ou seja, o homem pode roubar a Deus? Na Bíblia diz o seguinte, que os carros de Deus são as nuvens. Até o momento, ninguém nunca roubou uma nuvem, para que eu saiba, né? Ou seja, até o momento, ninguém roubou uma nuvem referente a isso, né? Então, veja bem, em relação à onisciência de Deus, nenhum ser humano pode roubar a Deus, nenhum ser humano pode chegar a roubar a Deus. Por quê? Porque além de ser onipresente, onisciente e onipotente, ele sabe, ele sabe o que você pode fazer, ele tem todos os caminhos, entendeu? Mas roubar a Deus é impossível, por quê? Por causa da sua onisciência, do seu poder, tá? Da sua onipresença, e em função disso, Deus é o dono do ouro e da prata. Então, o que acontece? Essa parte de roubar a Deus não existe, não tem como o ser humano roubar a Deus, tá? Então, isso é um rebate aqui em relação a esse trecho, tá? Até que ele faz uma pergunta, mas ele diz assim, ó: contudo, vocês estão me roubando. É aí onde entra uma nova interpretação. Por quê? Porque essa nova interpretação vai informar o seguinte, vai informar que ele diz aí que, no entanto, estão me roubando. Então, essa parte, no entanto, estão me roubando, ela se reflete da seguinte maneira: como nós não temos, como o ser humano não pode, em nenhuma hipótese, roubar a Deus, e em um outro momento da Escritura diz: vós sois deuses, então significa dizer que nós temos a centelha divina, tá? Então, nós somos deuses. Ok? Então, quando a Escritura fala que nós somos deuses, aqui se encaixa perfeitamente a ideia de que nós estamos roubando a nós mesmos, tá? Então, aqui nessa explicação, que diz assim: contudo, vocês estão me roubando, significa dizer que nós estamos roubando a nós mesmos. E ainda perguntam: como é que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, olha, ficando claro aqui, o capítulo 3, versículo 8, pode um homem roubar a Deus? Não, jamais, em nenhum momento. Contudo, vocês estão me roubando. Isso significa dizer o quê? Como o ser humano não pode roubar a Deus, significa dizer que, contudo, vocês estão me roubando. Evidentemente, baseado no texto em que vós sois deuses. Então, nesse caso aqui, roubamos a nós mesmos. Então, essa é a interpretação fundamental desse texto. E ainda pergunto: como é que te roubamos? Como nós somos deuses, nós roubamos, cada ser humano rouba a si mesmo. Onde? Nos dízimos e nas ofertas. Então, o fato de sermos nós mesmos significa dizer que esses dízimos e essas ofertas, elas precisam ser pagas a nós mesmos. Eu vou explicar detalhadamente isso. Nos dízimos e nas ofertas, tá? Elas precisam ser pagas a nós mesmos. Então, nós vamos adiantar aqui. Então, essa explicação ela está finalizada, tá? E vamos aqui, ó: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Então, significa dizer o que aqui? Então, quando você não paga, não repassa a 10ª parte a você mesmo, então haverá maldição. Haverá maldição em sua vida, na área financeira, na área de paz, na área de saúde. Entendeu? Então, esse é o ponto-chave da questão. Então, no versículo 10 agora, nós vamos fechar com toda a sapiência o detalhe fundamental do dízimo. Vamos continuar aqui, ó.
tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Em outras traduções tem a casa do templo, ok? Então, eu queria fixar aqui esse ponto aqui. O que seria o templo na realidade? Aqui concatena com o que Cristo disse em relação destruirás este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Ele se referia ao seu corpo. Então, o templo aqui é o corpo, tá? O templo aqui é o corpo. Ou seja, a casa do templo sou eu. A casa do templo é você, é o seu corpo. Então, o dízimo, na realidade, é necessário que você, ao receber qualquer quantia, você repasse 10% para você mesmo. Para você mesmo. Se você quiser repassar para a instituição religiosa, aí você vai tirar 10% das primícias que são suas e, posteriormente, se você quiser, evidentemente o dinheiro é seu, você repassa os 10% para a igreja, mas aí é uma decisão sua. As primícias devem ser repassadas para o corpo, para o seu corpo, ou seja, então, o templo, a casa do templo é o ser humano, sou eu, é você. Então, a partir desse momento, agora você compreende que para qualquer, ou seja, conteúdo, para qualquer valor financeiro, que você receba, 10% seja guardado para você. Então, você pode, vamos supor que você recebeu R$100 de uma mesada, entendeu? De um presente, tá? Aí o que é que significa dizer isso? Que dos R$100, 10 você precisa guardar. Então, você precisa ter uma conta, ou seja, nessas fintechs, entendeu? Seja PicPay, Nubank, ou seja, o Banco Inter, Recarga Pay, Mercado Pago, ou seja, todos os C6, esses fintechs você pode abrir, ou seja, um cofrinho lá chamado de dízimo, entendeu? E todo valor que entrar em sua vida, você vai colocar 10% lá. Essas são as primícias. Esse é o verdadeiro dízimo, ou seja, é você doar a si mesmo, você retirar, tá, as primícias, retirar e você guardar essa porcentagem, o dízimo, guardar o dízimo, ou seja, numa fintech, ou seja, num cofrinho para que você cumpra a escritura, ok? Então, é dessa forma que a gente precisa analisar o dízimo, ou seja, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Olha que coisa maravilhosa. Então, quando você começar a entender que você é o tesouro do templo, tá? E não, ou seja, uma construção, uma própria instituição, você vai, evidentemente, cumprir a palavra e essas bênçãos aqui, elas serão cumpridas, porque Deus não tem outro caminho. A partir do momento que você separa 10%, ou seja, para você mesmo, que você é o tesouro do templo, aí você vai realmente agora desenvolver sua vida, porque as comportas dos céus se abrirão, ou seja, serão derramadas com tantas bênçãos que você que nem terão onde guardá-las, entendeu? Então, assim, é fantástico essa análise, entendeu? E outra, eu vou até adiante. Só em você pensar em guardar, ou seja, em separar 10% daquilo tudo que você ganha, tá? Vamos supor, você ganhou R$100, você guarda R$10.000, você guarda 100, entendeu? R$4.000, você guarda 400. O que acontece? Você aplica esses 400, pode ser até numa capitalização, entendeu? Ou então num cofrinho seu de economia, e aquele valor ele precisa ser mantido para que as comportas dos céus comecem a ser derramadas sobre você. Então, quem é o tesouro do templo? Nós mesmos, o ser humano, você, eu e assim por diante. Quando você em um momento que ainda não tenha valores, e só em você pensar, isso já aciona os anjos, entendeu? A te proteger nesse sentido. É a pura verdade. Então a Bíblia, como diz no Pode Quanto com
é um portal para várias dimensões. E aqui eu vejo vários portais, os anjos se mexendo, entendeu? Quando a gente pensa em guardar, ou seja, em separar a 10ª parte para uma economia, um cofrinho, entendeu? O que é que vai acontecer? As comportas do céu se abrirão, os anjos vão se rearranjar, e com isso você terá grandes oportunidades para desenvolver sua vida financeira. Vão aparecer oportunidades de investimento, vão aparecer oportunidades de ideias de um produto, vão aparecer oportunidades para financiamentos do seu negócio, entendeu? Para o aumento do número de clientes do seu negócio. Então, essa é uma das partes fundamentais do dízimo, ok? E ainda assim, o Todo-Poderoso ainda diz: impedirei que pragas devorem suas colheitas. Ou seja, você vai, evidentemente, ter a ideia e essa ideia vai florescer. E as videiras dos campos não perderão seu fruto. Olha que coisa maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui finaliza Malaquias 3, que eu li aqui de 8 a 11. Eu espero que você tenha entendido, tá? Que assim, utilize nesse momento, já em pensamento, em guardar as primícias, né? Os primeiros valores que entrarem, você não gasta nada, você já retira para um depósito em uma conta dessas fintechs, ou seja, para você economizar, para você investir. Então, essa é a explicação do mistério do dízimo, tá? Então, o tesouro do templo é o próprio ser humano e ele precisa, evidentemente, separar 10% daquilo que ele ganha em uma conta bancária, em uma capitalização, tá? Ou em um desses cofrinhos aí de economia com rendimentos, evidentemente, nas fintechs que eu já disse algumas aqui, tá certo? Então, pessoal, essa é a verdadeira interpretação aí do dízimo, tá? Então, a análise fica, evidentemente, propagada para vocês. Se tiver alguma dúvida, entre aqui no chat, ou então vocês podem deixar o like aí no vídeo, ou seja, fazer seu comentário, deixe seu comentário também, tá ok? E aqui a gente vai, evidentemente, encerrando esse o Pod Quântico 2, tá? Vamos encerrando aqui o Pod Quântico 2, para que a gente compreenda justamente e propague, compartilhe, tá? Compartilhe para que a gente compreenda e faça justamente esse propósito, tá? E a gente desenvolva aí esse propósito para que a gente consiga, evidentemente, transformar a vida das pessoas. Então, compartilhe, tá? Compartilhe esse vídeo, compartilhe para mais pessoas, tá? Para que as pessoas entendam o verdadeiro mistério do dízimo revelado, tá? Falou para mim aí, para saber se está tudo ok, se está aparecendo a imagem no YouTube, a minha imagem, a chamada aí, ou seja, o nosso pod quântico, a imagem do nosso pod quântico, e também se o som está ok, pessoal, aqui no YouTube. Eu queria aí que a Samara dissesse. Vamos ver se tem mais alguém aí entrando através lá do Instagram. Através do Instagram, entra aqui no YouTube para a gente falar desse tema aí de fundamental importância para a nossa sociedade, tá, pessoal? De fundamental importância para a nossa sociedade. E eu queria, ou seja, que as pessoas que estivessem entrando aqui no Instagram viessem diretamente para o chat aqui para a gente começar agora, tá, pessoal? Para a gente começar agora. Então, vamos lá, vamos começar. Tá? Então, quem estiver entrando aí no Instagram, clica no link, vai diretamente para o YouTube, tá? Entra aqui no chat, dá seu alô, tá ok, pessoal? Dá seu alô e vamos já começar nesse momento o nosso Pod Quântico 5, quem criou o mal, são mistérios desvendados aqui. E se você tiver alguma dúvida, deixa a tua pergunta aqui no chat, tá? Deixa teu like lá aí no YouTube, deixa teu like, tá ok, pessoal? Deixa o like e também se inscreve no canal. Quem não está inscrito no canal, pessoal, se inscreve no canal. Estamos aí com mais de 1.100 inscritos no canal. Ao chegar a 10.000, eu vou pintar meu cabelo de azul, pessoal. E nós
teremos aí, evidentemente, o objetivo, de certa forma, alcançado, que é mostrar às pessoas, mostrar à sociedade, a verdade sobre vários temas que ainda não estão explicados, ok? Então, mistérios desvendados, assista até o fim, não tenha medo, tá? E vamos, evidentemente, traçar aqui essas informações do nosso pod quântico, que está começando agora, pessoal. Então, vamos lá. Eu sempre começo com uma frase, viu, pessoal? Eu sempre começo com uma frase e, evidentemente, já vai aparecer aí a frase, ok? Já apareceu aí no YouTube, tá? Quem já está vendo a frase aí, diz aqui no chat se está tudo ok, tá? Samara pode falar, entendeu? Quem tiver mais no chat aí, já pode informar aí. Então, eu queria, evidentemente, ler essa frase. Eu estou desenvolvendo o e-book, também vai se transformar em livro, as 100 frases do Paulo César Quântico. Todo início de pod quântico eu trago uma frase que, de certa forma, tem relação com o tema, tá? O tema do pod quântico de hoje é quem criou o mal, tá? E eu vou ler aqui, eu vou ler a frase, tá? Eu vou ler a frase que diz o seguinte, ó, pessoal: cuidado com o que você permite entrar na sua mente consciente, porque a sua mente dá ordem ao seu corpo inconsciente. Pessoal, essa é uma das frases mais importantes da lei da atração. Então, eu vou trazer aqui um tema, a lei da atração. Nós vamos ter um pod quântico exclusivo sobre a lei da atração, tá? Então, é necessário que nós tenhamos cuidado com o que a gente permite entrar na nossa mente consciente. A nossa mente consciente tem em torno de 12,84% de intensidade, tá? E porque a nossa mente consciente, ela dá ordem ao nosso corpo inconsciente. Então, essa parte do corpo inconsciente é um tema que eu quero falar dentro da lei da atração, que vai revolucionar aqui como o ser humano, ou seja, deve se comportar diante das ondas eletromagnéticas que se permitem entrar na mente consciente, pessoal. Então, nós temos aí a frase, repetindo: cuidado com o que você permite entrar na sua mente consciente, porque a sua mente dá ordem ao corpo inconsciente, pessoal. Então, nós temos aí justamente a frase, tá? Temos a frase de efeito, ok? Então, essa frase aí, se alguém tiver alguma dúvida, deixe seu comentário aqui no YouTube. Pessoal, eu queria que, além dos comentários aqui no chat, vocês colocassem também um comentário lá no YouTube, tá? Embaixo lá do like, deixa o teu like também, se inscreve no canal, que nós teremos mais pod quânticos importantes, tá? Para desvendar tudo isso. E nós vamos aí buscar esclarecer esses mistérios, tá? Esses mistérios. Então, vamos adiantar aqui. Vamos adiantar o nosso pod quântico, tá ok, pessoal? E aqui nós temos justamente o patrocínio do nosso pod quântico, pessoal. O patrocínio do nosso pod quântico, que é justamente aí aparecendo, tá? O patrocínio do nosso pod quântico, que é o e-book, tá? O e-book Como Usar a Lei da Atração Agora. Pessoal, esse e-book ele está à venda em todo o Brasil pela Hotmart, tá? Ele custa R$ 47,00. Você compra pelo Hotmart e recebe em seu e-mail com todas as seguranças. E pode comprar aqui na descrição do vídeo com desconto por R$ 35,00. Tem todos os detalhes para você conseguir comprar aqui. Envie seu e-mail para a gente e a gente, evidentemente, passa o produto para a sua caixa postal com todas as seguranças, tá? Como usar a lei da atração agora. E eu faço um desafio a você, ao começar a ler o e-book Como Usar a Lei da Atração Agora, sua vida deve começar a mudar. Caso a sua vida não mude, então é necessário que você entre em contato comigo. Nós podemos fazer uma reunião online. Eu posso lhe atender e verificar o porquê da sua vida não estar melhorando nas áreas de paz, saúde, sucesso financeiro e evolução espiritual. Então é um desafio que eu faço.
Lembrando que como usar a lei da atração agora vai se transformar em livro físico, será vendido aí na Amazon, tá ok? Nas livrarias dos shoppings, tá? Então, eu trago esse desafio a você. Ao comprar e começar a ler, sua vida deve mudar. Se ela não mudar, entre em contato comigo que a gente vai descobrir o porquê, tá ok? E a partir daí você vai entender como usar a lei da atração. E no momento que você começa a ler o e-book, você começa a usar a lei da atração, tá ok? São detalhes fundamentais que eu trago como usar a lei da atração agora. Na realidade, eu transformei a lei da atração num interruptor de luz. Ou seja, eu descobri a chave mestra, ou seja, da lei da atração, em que você precisa, evidentemente, utilizar e receber as dádivas do universo, receber, ou seja, o seu progresso nas áreas de paz, saúde, sucesso financeiro, dinheiro e evolução espiritual, pessoal. Então tá aí a publicidade aí do nosso Pod Quântico. Então vamos adiantar aqui, tá? Vamos, evidentemente, começar a falar exclusivamente quem criou o mal, pessoal. Quem tiver aí no chat, ou seja, pode mandar sua mensagem, né? Eu já estou vendo aqui a Bia também, Samara. Então, muita gente entrando aqui no chat, pessoal. Eu agradeço. Deixe seu like lá. Quem não deixou o like ainda, pessoal, deixa o like aqui no YouTube. Deixa um comentário. Diz aí se esse tema é relevante, se esse tema é importante para a nossa sociedade, tá? Como, ou seja, quem criou o mal na realidade? Vamos ver isso a partir de agora, tá? Então vamos adiantar aqui. Vamos falar exclusivamente sobre quem criou o mal. Eu trago para vocês somente dois versículos da Bíblia. Eu preciso de 2 versículos da Bíblia para repassar para vocês quem criou o mal. Então já aparece aí os 2 versículos, tá? Já aparecem aí os 2 versículos. E eu vou ler para vocês, tá? Já explicando, começamos na prática a explicação de quem criou o mal, tá, pessoal? Então, de quem criou o mal aí. Então, ó, quem tiver aí no chat, deixa teu like, se inscreve no canal, ou seja, deixa um comentário, compartilha também o vídeo com grupos de WhatsApp, ou seja, seus familiares, tá? Traz para cá para a gente debater esse tema que a grande maioria das pessoas ainda não sabe comentar, ou seja, falar sobre isso, quem criou o mal na realidade, tá bom? Então vamos adiantar aqui, vou adiantar, tá ok? Então, Bia, deixa o teu like, Samara também, tá? Várias pessoas entrando aqui. Quem ainda não deixou o like, vai aí no YouTube, tá? Deixa o like agora que eu quero ver aqui quem está deixando o like, e deixa um comentário, informa aí se esse tema é relevante para você, é importante para a nossa sociedade, tá bom? Então, pessoal, vamos lá comentar. Eu vou ler aqui o primeiro versículo que eu separei para vocês, para explicar na realidade quem criou o mal. Então, nós temos aqui, ó, está em João, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte, ó: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Uau! Pessoal, vamos entender aqui. A criação divina, tá? A criação divina, ela é completa, ela é total, ela é 100%. E essa criação, evidentemente, ela foi perpetrada, tá? Por Deus Filho Jesus Cristo, Todo-Poderoso, por Deus Pai Todo-Poderoso, por Deus Espírito Santo Todo-Poderoso. Então é importante que a gente entenda que a Trindade, ela, evidentemente, é a autora da criação completa. Tudo, tá? Absolutamente tudo, tá? Foi criado por Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho Jesus Cristo Todo-Poderoso e Deus Espírito Santo Todo-Poderoso. E aqui, entendeu? Você pode também referenciar, tá? Todas as coisas foram feitas por Ele, referindo ao Deus Filho Jesus Cristo Todo-Poderoso. Tá? A mim me foi dado todo o poder. Então, poxa, Deus Filho Jesus Cristo Todo-Poderoso criou absolutamente tudo. Ok? Então, absolutamente tudo. Então, dessa parte a gente já consegue entender. Vamos agora para o segundo versículo, tá?
tá? Para o segundo está em Mateus capítulo 15, versículo 13. Você pode, se quiser dar uma pausa no vídeo, pega a tua Bíblia aí, tá? E dá uma olhada nesse versículo, capítulo de Mateus, capítulo 15, versículo 13. Já sabemos que tudo foi criado por Deus, ok? Agora vamos aqui, diz o seguinte: Jesus em conversa, tá? Com fariseus, a multidão, diz o seguinte, ó: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. Então, nós podemos entender claramente que tem algo aí que não foi plantado por Deus. Tudo foi criado por Ele, mas tem algo aí que não foi plantado por Deus. E Ele diz: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. É aí onde entra a explicação da existência do mal. Porque o mal é uma planta, ou seja, que Deus não cultivou. O mal é uma planta que Deus não plantou. E será arrancada pelas raízes, porque o que provém de Deus é só o bem. Veja lá em Gênesis, tudo que foi criado nos dias da criação, Ele criou e viu que isso era bom. Em outra parte ele criou, ou seja, os animais, ele criou, ou seja, os céus e a terra, entendeu? Então, e viu que tudo isso era bom, então tudo era bom. Então ele criou o bem, Deus criou o bem é uma criatura, ok? O bem é uma criatura, porém o mal é uma planta que Deus Pai Celestial não plantou. E ela será arrancada pelas raízes. Portanto, fica a conclusão aqui de que o mal não é uma criatura. Dá para entender aí todo mundo, pessoal? O mal não é uma criatura, tá? Então, nós temos aí uma conclusão, ou seja, espetacular, de que o mal não é uma criatura. Então, o mal é uma planta que Deus não plantou. Então, que conclusão a gente chega em relação a isso? Já sabemos que Deus criou todas as coisas, tá? E todas as coisas são boas, como diz lá no Gênesis. Então, não pode existir algo de ruim dentro da criação. Está claro aqui em João 1,3. Não cabe nada de ruim ou de mal dentro da criação. Não cabe. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, não cabe. E lá em Mateus 15,3, Deus Filho de Jesus Cristo Todo-Poderoso diz: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. Então, nós temos aí justamente a interpretação real do que vem a ser o mal. Então, o mal, na realidade, não foi criado. O mal é uma atitude proveniente das ondas eletromagnéticas, ou seja, do Lucifer e de 1/3 dos anjos, que vocês podem ter essa explicação relacionada ao pódio quântico que já foi gravado aqui, o pódio quântico que é de onde nós viemos para onde nós vamos. Vai na playlist, clica no pódio quântico de onde nós viemos para onde nós vamos, que está explicado justamente ou seja, as energias, ou seja, as ondas eletromagnéticas que provêm, ou seja, as ideias contrárias à criação de Deus. Deus criou o bem, Deus é o bem. Então, o mal é uma atitude, ou seja, é uma atitude do campo espiritual maléfico que interfere na vida do humano. E a partir daí o humano precisa se proteger, ok? Vamos falar daqui a pouquinho como age o mal, ou seja, como é justamente o bem de Deus e como age o mal, de que forma a gente pode se proteger, tá bom? Então, eu vou verificar aqui no chat, tá, pessoal? Então, ó, quem tiver aí mais entrando no chat, eu vou colocar aqui o link do Pódio Quântico, eu vou colocar aqui o link do Pódio Quântico no chat. E passem, pessoal, para os grupos de WhatsApp, para seus familiares, para que venham assistir
a verdadeira explicação de quem criou o mal, né? Então nós já sabemos aqui pelos versículos que nós estamos lendo, que o mal não é uma criatura. Portanto, Deus não criou o mal. Tá claro? Então, se o mal não é uma criatura, o que é que ele é? O mal é uma atitude que provém das ondas eletromagnéticas emitidas pelo outro lado, por um lado que não concorda com a criação divina. Então, esse lado, ainda hoje, ele emite ondas eletromagnéticas do mal, tá ok? E como isso é feito? Então, eu vou passar a explicação aqui de como isso é feito para que a gente se proteja, tá? Então, vamos ver aqui mais uma tela, ou seja, como funciona o bem e de onde vem o mal. Então, nós temos aqui a onda eletromagnética, tá? As ondas eletromagnéticas, ou seja, que provém do meio externo do ser humano. Tá aí uma explicação fantástica, uma explicação que vem corroborar com o fim das dúvidas de todas as pessoas que assistirem esse podcast aqui, quem criou o mal, tá ok? Só repetindo, Deus criou todo o bem, o mal não é uma criatura, portanto Deus não criou o mal é uma atitude que provém das ondas eletromagnéticas invisíveis contrárias à criação. Então, essa planta que não foi plantada por Deus, pelo Pai Celestial, será arrancada pelas raízes. Então, é importante que a gente, evidentemente, saiba como se processa tudo isso. Por exemplo, como funciona o bem. Pessoal, o bem, ele emerge da onda eletromagnética quântica divina. No podcast anterior, ou seja, quem é Deus, assiste o podcast anterior, vai aí na playlist e clica em quem é Deus. É o podcast que eu trago a verdadeira definição de quem é Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho de Jesus Cristo Todo-Poderoso e Deus Espírito Santo Todo-Poderoso, tá? Essa energia quântica, eu já informei que não é aquele velhinho que está lá no céu, ok? Não é nada disso. Deus é uma energia quântica onipresente, onipotente e onisciente. Então Deus é avassalador, tá? Então quem quiser verificar a explicação de quem é Deus, vai aí na playlist, clica no pod quântico de quem é Deus, tá? No tema quem é Deus, e assiste por completo depois de voltar aqui, tá certo? Senão vai ficar muito longo aqui a explicação de como funciona o bem. Então, o que é que acontece? Essa energia quântica, ela emerge de dentro, ok? De dentro do ser humano, do ser humano, através de microtúbulos que nós temos no cérebro, tá? São nanômetros de espessura, tá? Então, dali emerge, ou seja, as ideias do bem, as ideias para você desenvolver um produto que beneficie a sociedade. Mozart, por exemplo, aos 3 anos de idade, compôs uma sinfonia. Você acha que foi Mozart, na realidade? Ou seja, Mozart foi apenas a interface. Quem compôs a sinfonia proveio da energia quântica divina. É através desses microtúbulos que passam para as sinapses e depois para os neurônios. Então, internamente, Deus, evidentemente, faz com que surja, evidentemente, o bem através da interpretação humana, desde que o ser humano esteja concatenado em Deus, tá? Evidentemente, é necessário que o ser humano, ou seja, esteja concatenado em Deus, deixe Deus entrar em seu coração, ou seja, faça, evidentemente, a escolha, tá? A escolha. O objetivo da vida não é ser rico, e sim, o objetivo dessa bolha é a escolha. Você vai escolher, ou seja, em acreditar em um só Deus verdadeiro e a Deus Filho de Jesus Cristo que Ele enviou, tá? E quem fizer isso, você, evidentemente, não morrerá, terá a vida eterna, jamais morrerá, você terá a vida eterna, tá? E o outro lado é você não acreditar que Deus enviou Deus Filho de Jesus Cristo como seu único filho, tá? E a partir daí você vai ter um julgamento. E no podcast anterior foi falado tudo isso. Então, no podcast Quem é Deus, foi falado tudo isso. Clique na playlist
e assista lá quem é Deus, tá? Então, tudo bem, já sabemos que o bem, ele emerge de dentro do cérebro. E o mal, ou seja, ele provém de onde, tá? Ou seja, o mal são ondas eletromagnéticas que provêm do campo externo, do campo invisível externo, que são entidades, espíritos malignos, espíritos de um terço dos anjos que acompanharam Lucifer, emitem ondas, ou seja, que promovem o pecado. Então, de onde vêm essas ondas? Do campo externo. Muito cuidado, o coração é magnético, o cérebro é elétrico. Então, tudo que você emite, entendeu? Tudo que você emite como elétron, você recebe como magnético. É uma das bases da lei da atração. Muito cuidado com o que você emite para o universo, tá? Por isso que é importante termos a proteção. Nós temos aí a imagem do ser humano. Você está vendo as ondas eletromagnéticas maléficas vindas para o ser humano, e aí eu coloquei um escudo para que você haja essa proteção aí, para que você não receba a onda eletromagnética que é do mal. Por isso que a frase de hoje qual é? Nós temos a frase, pessoal, eu coloquei a frase aqui do nosso ponto quântico, tá? Está aqui a nossa frase, eu vou voltar aqui e colocar a nossa frase, vou ler novamente essa frase, para que todo mundo compreenda o objetivo daquela proteção. Cuidado com o que você permite entrar na sua mente consciente, porque a sua mente dá ordem ao seu corpo inconsciente. Vamos falar sobre isso, ou seja, quando nós tratarmos do podcast sobre a lei da atração, vou trazer aqui a lei da atração por completo, para que todo mundo que assiste comece a usar e comece a transformar as suas vidas nas áreas de paz, saúde, sucesso financeiro, dinheiro e evolução espiritual. Tá ok? Então vamos voltar aqui. Ou seja, vamos voltar a essa proteção. Então, o mal, ele provém da área externa. Então, ele provém da área externa, através das tentações. E Deus, Pai Todo-Poderoso, não só nos entregou tudo nas Escrituras, e Ele também nos repassou informações importantes para que nós evitemos essa interferência, tá? Ou seja, tanto é que no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, tem lá, né? Nos protejas do mal, tá? Não nos induzas à tentação, ok? Tá assim escrito lá no Mateus capítulo 5, versículo 9, que é justamente o Pai Nosso. Então, essa proteção aí, essa barreira que impede das ondas eletromagnéticas do mal chegarem ao seu corpo, à sua mente, é na realidade a oração, pessoal. Então está aí dito a vocês um dos maiores segredos do ser humano aqui na Terra. Então esse podcast merece um like, pessoal. Deixa o like aí. Quem estiver assistindo aí, deixa o like, pessoal. Uma informação dessa aí, ou seja, eu particularmente nunca vi. Pelas minhas descobertas, tá? Pelas minhas descobertas, nós temos aí essa informação fundamental, que a oração do Pai Nosso, tá? A oração, ela nos protege, tá? Você pode orar de outras formas, tá? Mas a oração universal é o Pai Nosso. Eu sugiro o Pai Nosso. Você pode orar também de outras formas, tá? Mas a oração do Pai Nosso, ela evidentemente, ela é uma das principais, tá? E você vai se proteger ao fazer a oração, tá? Então, como fazer essa oração, está explicado no podcast Quem é Deus. Então, é importante que nós façamos as orações para que as ondas não cheguem até a gente, as ondas maléficas não cheguem. Ou seja, e outra, tem um termo específico nas Escrituras que diz, apenas resista à tentação e ela fugirá de vós. Então, nós não temos que lutar contra a carne nem contra sangue, entendeu? E sim contra as interações espirituais da maldade que estão nos ares. Então, se estão nos ares, são ondas eletromagnéticas invisíveis. Olha, o nosso espectro visível ele é muito pequeno. É coisa de 4 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Tá? Vai até 7 vezes 10 elevado a menos 7 metros. É um ínfimo da parte visível. Eu creio que mais de 99% da criação ela é invisível. Nós vivemos num mundo invisível, não é no mundo visível.
O visível não nos mostra a realidade como ela é. O invisível é que, evidentemente, traz a verdadeira interpretação que nós devemos ter. É analisar o invisível. Por exemplo, tá? Por exemplo, vamos supor, a pessoa que chegou a assassinar John Lennon disse no tribunal que ouvia vozes, pessoal. Atire, atire, então ouvia vozes. Então, de onde vinham essas vozes? Essas vozes, evidentemente, vinham, ou seja, de um campo eletromagnético, tá? Gerado, ou seja, gerado do campo maléfico. Tá? Essas ondas eletromagnéticas eram emitidas do campo maléfico. Tá? Então é importante que a gente entenda que existem vozes, ondas eletromagnéticas que chegam ao nosso cérebro, entendeu? Mas que nós precisamos fazer a oração para nos proteger. Se nós fizermos orações todos os dias, essas ondas não chegam. Resista e o mal fugirá de vós. A tentação fugirá de vós. É só resistir. Tá ok? Então, esse é um dos pontos chaves que as ondas eletromagnéticas vêm de volta, tá? Aí, o que acontece? As vozes que atentaram, aquele rapaz que atirou em John Lennon, essas vozes são aquelas entidades do anticristo que estão nos ares. Então, aí, o que acontece? Quem está preso hoje? O rapaz. Tá? O rapaz. Aí o que acontece? Em relação às entidades que emitiram a tentação, estão por aí vagando por todos os espaços aí, entendeu? Então é importante que o ser humano entenda que a interpretação maléfica ela vem do lado externo, de um campo invisível externo. E nós temos toda a proteção divina, porque Ele nos deu todas as regras. Tem que procurar o conhecimento. Ele nos deu todas as regras. Resista e a tentação do mal fugirá de vós. E o mal fugirá de vós. Tá? Ele vai fugir de você. Ele tem medo de você se você orar, entendeu? Se você, evidentemente, resistir. Ele tem medo de você. Por quê? Porque Deus, Filho de Jesus Cristo, nos deu poder para pisar nas serpentes e nos escorpiões. Tá? Então, nós temos toda a condição de se proteger do mal, apenas resistir. Faz oração. Um outro exemplo também da ação do mal é o seguinte: uma pessoa que toma bebida alcoólica, ou seja, que bebe bastante. Aí, o que acontece? Chega no botequim, no bar, está lá, começou a primeira dose. Aí quem está tomando essa primeira dose? É a primeira entidade que passou por ali, entendeu? É invisível, está circulando a pessoa começou a beber. Quem está bebendo o líquido é o ser humano, mas a entidade está usufruindo da bebida alucinógena. Aí o que acontece? Aí toma a primeira, aí chega outra entidade, toma a segunda, a terceira, a quarta. Aí a pessoa, quando chega em casa, que vai ter uma cirrose, vai ter um problema no fígado, quem está tendo problema no fígado é o ser humano. Quem tomou, ou seja, a bebida alucinógena, é justamente essa gama da parte invisível, ou seja, das entidades invisíveis que passam pela pessoa, que a pessoa permitiu, baixou a guarda, não fez oração. Aí quem vai morrer de cirrose, quem vai morrer dessa doença aí é o ser humano. Mas as entidades estão aí, ó, fizeram aquele rodízio para tomar 10 doses, tá? E estão por aí, eles saem, tá? E o ser humano, evidentemente, é que fica com a doença, é que fica com o problema, entendeu? Afora as explicações dos grandes problemas que nós temos aí com as bebidas alucinógenas, pessoal. Então, é importante que a gente entenda isso. Tem a parte espiritual, ok? Agora, nós temos, evidentemente, o Todo-Poderoso do nosso lado. Você escolhe. O Todo-Poderoso, Ele nos deu todas as condições para a gente se proteger. E Ele ainda disse assim, ó, eu lhes dei poder para pisar nas serpentes e nos escorpiões. Tá? Se você resistir, o mal fugirá de vós. Então é importante você resistir, tá? O anticristo, ou seja, os anjos, um texto dos anjos do anticristo, eles sentem o cheiro do medo. Aí, o que acontece?
você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, tá? E resistir. Quando você é corajoso e resiste, eles têm medo de você, eles se afastam, tá ok? É assim que funciona, tá? Nós só precisamos apenas resistir, ou seja, jamais aceitar, tá? Aí o escudo na imagem, o escudo protegendo o ser humano, e esse escudo aí significa dizer o quê? A oração, pessoal. A oração. Então é importante que cada ser humano faça as orações. Tem uma das frases que eu digo, o seguinte, que o ser humano é composto de duas partes. Essa frase eu já disse num dos podcasts aqui, de corpo e espírito. O corpo se alimenta de pão e o espírito de oração. Se você não alimentar o espírito com a oração, você já viu um pássaro com uma asa só? Ele rodopia e cai. Ele não consegue voar. Então você tem, além de se alimentar, evidentemente, você precisa fazer orações. É a oração que vai te proteger, é a oração que vai te fazer resistir. Vocês estão entendendo agora? O bem emerge de dentro, quando a pessoa evidentemente está com Deus. As ideias começam a fluir através dos microtúbulos. Esses microtúbulos, eles são internos, eles ficam antes das sinapses, tá? E quem faz emergir essas ideias é a energia quântica, que é Deus, é o todo, tá? O todo, o bem por completo, tá ok? E emerge as ideias para que você criar um produto que ajude a humanidade, ajude as pessoas, tá? Para você desenvolver uma ideia, para você fazer um curso superior, para você conseguir passar num concurso. É assim que nós temos que progredir, buscando sempre o bem, deixando Deus agir, essa energia quântica fluir através de você, e ela só flui através de dentro, tá? Deus não vem de fora. Quem vem de fora é a intenção maléfica. Aí você tem que se proteger de fora. Tá ok? Então é dessa forma que nós explicamos a existência do mal, tá? Como ele age para atingir o ser humano, na busca de matar, roubar ou destruir, tá ok? A gente precisa se proteger, tá? A gente precisa se proteger através da oração. Em Tessalonicenses 5:1, se eu não me engano, procure lá, tem um versículo, orai sem cessar. Procure aí, orai sem cessar, entendeu? É um dos menores versículos da Bíblia, orai sem cessar, tá? Então nós temos aí a explicação da existência do mal, que na realidade não é uma criatura, Deus não criou o mal. O mal é uma atitude que tem a pretensão de interferir na mente humana, tá? Com a oração você bloqueia isso, com a oração você resiste, tá? Resiste e ele fugirá de vós. Em função disso, nós precisamos nos proteger. Então a oração é que vai nos proteger, tá ok? Diz que o leão ruge em torno da gente, mas aí o que é que acontece? Você precisa fazer oração. Quando você faz a oração, o leão se transforma em gato e vai-se embora. Tá ok, pessoal? A oração é poderosa, Deus está conosco, Deus nos protege. O objetivo da criação, veja lá, nós vimos para onde nós vamos. Não vou repetir aqui para o pod quântico de hoje, que é quem criou o mal, não fique muito longo, tá? E finalizando aqui, nós temos aí que o bem ele provém de dentro, ou seja, pela energia do todo, que é Deus, tá? E o mal provém de fora, a gente precisa se proteger através da oração. O mal não é uma criatura, então Deus não criou o mal é uma atitude. Então nós vamos aqui finalizar o nosso pod quântico de hoje, pessoal. Então nós temos aí justamente quem criou o mal, toda a explicação do mal, como ele interfere na vida do ser humano, cada um se alerte, tá? Cada um se alerte, procure com urgência a oração, a divindade, porque assiste o pod quântico aí, quem é Deus, que você vai ficar impressionado, tá ok? Quem assistiu até o fim aqui, não tenha medo, é assim que acontece,